Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode. E aí, gente? Pode Cá. Claro que pode. E hoje com uma convidada aí que tem que beber água. É verdade, Tem pode. que brindar e beber. Pelo amor de Deus. Gente, hoje com uma convidada mais que especial. Muito especial. Que mora no coração, que a gente não convive todo dia, mas no Instagram, Todo WhatsApp, dia. a gente convive. Tempo todo. Isabela! Ela, Isabela! Oi, gente, boa noite. Olha, Obrigada hoje pelo convite. A gente que agradece você estar aqui conosco, dando essa honra, esse prazer, Muito tá bom? honrada. De compartilhar. Não, a gente que tá super honrado de você ter aceitado, tá Muito bom, Isa? obrigada. Muito obrigada, Eu que porque agradeço. nessa época do ano a gente sabe a correria de todo mundo. Pouquinho, Muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Faz 18 semanas que a gente tá tentando casar o horário, E saiu. saiu. A vida de um professor é quase tranquila. Pelo amor de tudo Deus. bem. Mas e aí, Isa? Quem é a Isabela pro pessoal que está aí? Vamos lá, eu cheguei aqui, li essa pergunta e falei, bom, não sei quem é a Isabela. É pra falar qual Isabela, profissional, pessoal, porque a gente tá sempre em transformação. Mas acho que a Isabela é uma professora apaixonada pelo que faz. E isso transmite e resume boa parte da minha vida, né? Porque praticamente a gente passa mais tempo no trabalho, com os amigos do trabalho. E quando chega em casa continua trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. Porque Então, você só dá aula, né? eu só dou aula no trabalho, né? Não faço outra coisa. Então é o tempo todo pensando em redação, pensando em tema de redação, lendo coisa para usar na aula de redação. Então eu acho que eu sou uma professora apaixonada pelo que eu faço e isso resume, assim, boa parte da minha vida. Que lindo! E, gente, vou contar uma coisa. Fernanda é apaixonada por pagode. A Natália, ela é apaixonada por KLB. A Isa é apaixonada no Jorge Mateus. Aí eu sou na Ivete mesmo, ó. É isso. Isso é amar a língua portuguesa, entendeu? Nossa, Isso é, a gente não tem essas coisinhas de E preconceito. Ai, desconstruir e aquela desconstruir ideia isso de aí. que professora de português no sábado Só à gosta noite de Chico faz Buarque. um chazinho, ouve Chico Buarque e fica lendo. Exatamente. É, Não, a gente vai pro necessariamente. pagode, a Essa gente vai pro multiplicidade, rodeio, É né? essa multiplicidade, porque a nossa cultura é isso. E, gente, eu não sei se você sabe, eu vou contar uma fofoquinha. Fofoquinha não. Vou contar uma fofocona. A Isa é uma professora nota 1000 do Enem. Ela enche de orgulho. E não é nota 1000 de aluno que fez cursinho, não, bebê pequeno. É aluno de segundo ano do ensino médio. Olha, pouquíssimas notas 1000 nós tivemos, né? Agora em 2025. E uma delas com treineiro foi aluno desta professora aqui, que é a humildade em pessoa. Se fosse eu, bem, nossa, eu tava em cima dessa mesa. Nossa, aportando colar. todos os Nossa, ela não, ó o jeito, tá vendo? Por isso que ele é nota 1000, você entende? Isa, como foi descobrir que você é nota 1000? Ó, até me arrepia. Só de Arrepia lembrar, mesmo. arrepia mesmo. Foi um presente, assim, porque a gente fica todo ano naquela expectativa de será que o meu vai vir? A gente sabe que não é isso só que define, né, um bom trabalho. Mas a a gente, vida, né? a gente Coroa, né? É Coroa, isso, é uma espécie coroa. de resposta, né? Nós estamos no caminho. É. E aí, no mês de janeiro foi um mês difícil, porque saíram os resultados e sempre batendo na trave. Graças a Deus, muitos 980, mas o 1000 não tinha vindo. E aí, no dia que saíram os resultados dos treineiros, os alunos costumam mandar os resultados pra gente, né? Porque eles gostam de dividir, compartilhar, e a gente posta e faz homenagem. E aí, eu me lembro que eu tinha ido à academia e cheguei e ia tomar banho. Aí, chegou uma mensagem, falei, deixa eu ver a mensagem antes de tomar banho. E aí, a aluna falou, Isa, eu recebi uma notícia que eu quase caí pra trás. E mandou o print com a nota 1000. Nesse momento, meu mundo parou. Era 2 da tarde. Eu fui tomar banho 6:30 da tarde. Você tava indo às Eu duas tomar estava banho. indo tomar banho. E aí, Até agora você não tem. o banho não aconteceu. Eu falei, não é possível isso. E aí, mandei mensagem pra ela e ela não respondeu. Aí, já liguei imediatamente pro Zeide. Falei, Zeide, eu acho que aconteceu. Porque a gente tinha uma promessa, assim, de se houvesse a nota 1000, a gente ia subir as escadas da escola de joelhos. Falei, olha, você tá preparado? Porque eu acho que aconteceu. Mas era uma aluna que não tava mais com a gente, né? Por questões familiares, ela voltou pra cidade dela. Então, eu precisava dar um jeito de falar com ela. Consegui, liguei.
ela tava no hospital internada com dengue. Aí eu falei, meu Deus. Olha, desculpa incomodar, mas você tem noção do que aconteceu? Ela, Isa, não te atendi porque eu tô com dengue, tava aqui tomando soro. E aí, aconteceu, né? Eu pedi pra ela o texto, pedi as competências lá, as notas todas. E foi assim, pra mim, naquele dia eu só consegui olhar pra cima e falar... Foi Deus, foi a resposta que eu precisava, foi na hora certa, porque não tava mais esperando. Em tudo dai graças. E eu acho que foi, assim, uma resposta mesmo foi na hora que tinha que acontecer, do jeitinho que tinha que acontecer. Com uma aluna que é treineira, então a gente realmente jamais esperava uma coisa dessas, né? Uma aluna treineira alcançar a nota máxima, e parece, depois, pelo que a gente deu uma sondada, foram 3 no Brasil. Então, caramba, é muito é uma grande. Rota que eu tô passada. Nossa, é muita coisa. Foi muito bom, muito bom. E assim, claro que a gente não trabalha só pra isso, mas é uma resposta. Assim, A gente é assim, ó, a gente não trabalha só pra isso, mas é a cereja do bolo. É o que a aquilo gente faz. espera, né? Toda escola fica com aquela espera. esperança ali. Por exemplo, é aquilo que fala assim, ó, tudo que eu tô ensinando pro meu aluno Sim, realmente tá funciona. dando certo, né? tá dando Tá no certo. caminho Eu tô no caminho certo. É. Porque, gente, deixa eu explicar uma coisa. Não desfazendo de nenhuma outra disciplina. Dar aula de português é algo muito complexo. Só que dar aula de redação é mais ainda. Porque dar aula de redação você tem que saber toda a gramática. Uma preposição que o aluno coloca, Exato. você tem que saber a gramática inteira, vírgula. Ele vem aqui, professor, por que essa vírgula? Então não é saber. Você tem que saber repertório. Então, bebê pequeno, você tem que ler demais. Toda semana, as professoras de redação, a Fer dá aula de redação, você dá aula de redação? Também nem consigo dar aula, nem de narrativa. Meu negócio Nem contar história, eu não sou boa. Não, e outra, né? O professor de redação, ele tem uma vantagem/desvantagem, que a nossa aula fica velha em 2 semanas. Exatamente. Não dá pra Porque, tipo, o reaproveitar. cansaço vem daí, né? Aproveita. Sim. O cansaço vem disso. Porque tem que estar você muito tá pautado atualizado. nos temas sociais e às vezes muda uma lei, muda uma regra, atualizou um negócio. Então não dá, às vezes tem uma temática ou outra que você pode pensar, não, essa temática ainda tá sendo falada, mas a aula tem que ser toda reformulada. Então seu Todo trabalho tá sempre à lista e Não, e não precisa é ser toda feito. semana, né? Porque você tem que ler qual que é o tema, esse repertório é bom, esse no repertório não é bom. E sabe, gente, eu, como escola, né, tanto tempo trabalhando, o peso pro professor de redação é muito grande. O peso de professor não é de todas as escolas do mundo, porque a redação em todos os vestibulares, não tô só falando de Enem, tem um peso maior. Então, por exemplo, critério de desempate de qualquer prova, português, redação. E a redação, e sabe uma coisa que me machuca muito? Quando alguém fala assim, eu fiz prova, não tinha gramática. Eu vou com as 2 patinhas, assim, as 4 na pessoa e falo, então você não fez redação? Só tinha redação. Ou então você Então não fez não a prova sabe, aberta. então você não fez a prova aberta, porque é pura interpretação de texto. As Eu áreas acho que não são separadas. não são, né? é Não dá uma pra gente falar, coisa. você trabalha isso, trabalha aquilo. A gente tá o tempo todo trabalhando junto. Então, se eu não usar do seu trabalho, o aluno não consegue fazer, às vezes, um texto com coesão, com coerência. Se a gente não pegar a história, a literatura, o aluno não consegue ter repertório. Então, é uma área que a gente conversa muito com as outras. Com a sociologia. Com a sociologia, história. com atualidades, o tempo todo, tentando pensar, né, numa aula E uma diferente. coisa que acho que as pessoas não é todo mundo que sabe. Mas, gente, os vestibulares, eles dão cursos pros professores, né? Olha, como corrige. Eu fiz uma vez, se eu não espera tenho. da O que prova, espera né? do aluno? Então, esse ano até você me mandou a data, eu perdi, você estava em Votuporanga. Mas eu fiz uns 2, 3 anos seguidos a correção do Enem. Só que chega lá na hora, eu não fiz a prova. Porque eu não sei, uma redação eu demoro demais para corrigir. E quando você corrige a redação, você vivencia um outro mundo, dá dor de cabeça, porque você pensa em muitas coisas, mas são muitos critérios. E cada prova tem um critério de correção, não tem? Exatamente. Quando a gente pensa em Enem, a gente tem um viés mais de problematização. Então, o Enem vai dar um recorte que envolve um problema social brasileiro, e o aluno tem que discutir esses problemas e apresentar uma proposta de intervenção. Agora, quando a gente pensa em FUVEST e VUNESP, o objetivo não é necessariamente problematizar. O tema pode até ter um viés negativo, mas eu costumo falar para os alunos que quando a gente vai fazer uma redação, e quando eles vão propor para a gente um tema de redação, é porque eles querem que a gente analise um fenômeno social. É algo que está acontecendo. Presta atenção e anota no caderninho agora. Isso é importante. Olha pra câmera. Um fenômeno social que
tem suas origens, que podem ser origens históricas, podem ser origens mais atuais. É um fenômeno que reflete, né, na nossa atualidade, então a gente tem que pensar em qual grupo aquele fenômeno está refletindo, se é um grupo minoritário ou se é toda a sociedade que sofre ou que passa por aquilo, e as consequências disso a longo prazo. Então a gente tem que ter esse pensamento que eu falo para eles, que é panorâmico, e podem ser questões positivas, podem ser questões negativas, mas o que o vestibular quer da gente é essa capacidade de olhar para um fenômeno social e conseguir entender por que ele acontece. Por isso que a análise é tão importante na argumentação e por isso que não adianta ficar decorando, já vou até falar um pouco sobre Eu ia isso. perguntar isso agora. Não adianta ficar decorando o conteúdo para enfiar ali a todo custo. Por quê? Porque às vezes aquela citação que o aluno traz ou aquele livro que ele traz não tem absolutamente nada a ver com a atualidade ou com o fenômeno que está acontecendo. E isso faz com que o texto pareça, eu falo para os alunos, é um texto Frankenstein, né? Ele pega um pedaço daqui, encaixa aqui e no final sai um monstrinho, né? Não tem Luísa, sentido. E até o repertório... Desculpa, é um erro que o nosso aluno tem, né, de achar que por citar um filósofo, ele vai ganhar pontos, porque se ele tivesse que citar uma música, fica mais por exemplo, culto, porque fica mais né? culto, mais erudito do que ele citar uma música, por exemplo. Eu acho que esse é um mito que ainda tem muita gente Muita! que dissemina, né? Muita que ensina! O nosso convidado, tem outro convidado lá fora, eu vou falar uma coisa, espero que ele escute. Convidado, escuta aí. Lá em Rio Preto, quando eu comecei a dar aula, em 1998, você tá escutando? Aí tinha um curso de redação super famoso. Eu fui fazer faculdade, eu entrei na faculdade em 96. Quando eu cheguei na Unesp de Rio Preto, a professora pediu uma redação. Chama Isabel, Bel. A professora lia a redação e falava assim: você foi aluno do fulano, porque você colocou mitologia aqui e aqui. Você já imaginou de quem eu tô falando. Naquela época, aqui você colocou esse traço, essa mitologia, porque ele cita isso aqui. E ele falou: é verdade, é verdade. Eu comecei a trabalhar com essa pessoa, aprendi muito com ela, e sempre na aula de redação, coloca esses mitos, coloca isso. E hoje tem que mudar, né? Hoje Mesmo é porque muito se diferente o essa aluno se forma. mantém nisso, nessas coisas, o repertório perde a função. Porque a função do repertório é mostrar que esse aluno tá fazendo essa análise, como a Isa disse, que ele existe no mundo, que ele é um ser pensante e que ele consegue articular aquilo que ele conhece dentro daquele tema. E aquilo, o repertório, ele vai engrandecer o texto. Ele, como a gente estava falando, é a cereja do bolo, né? Agora, quando ele traz algo pronto, geralmente fica literalmente uma cópia. Fica, isso é igual a isso. Esse repertório é igual a essa ideia. Não tem nada que engrandeça o texto, que valorize a ideia. Então, o repertório nem cumpre a função que tá ali para cumprir. Né? Então acha que tá super arrasando e acaba que Vocês não. acham, por exemplo, que essas provas de vestibular, as provas de vestibular, vou falar um todo, né? Elas querem um aluno que leia o mundo. Sim. Um aluno que realmente Esteja reflita atento. sobre... E é por isso que a redação vale cada vez mais. Cada vez Não mais. só para o aluno saber se expressar no seu próprio idioma, mas para ele saber entender a sociedade. Às vezes é um problema que eu não passei, graças a Deus, mas alguém passa. Então a gente precisa ler o mundo, sim. É isso que eu penso. Isa, já que você citou as diferenças, né, do que a proposta do Enem, a proposta da FUVEST e Unesp, também então tem diferenças na correção. Tem né? grandes Tem diferenças. diferença na escrita do aluno, do que ele vai escrever, mas como Sim. será corrigido. Eu costumo falar para os alunos que a lógica textual é diferente, né? Então, quando o Enem a gente problematiza, na FUVEST da Unesp a gente analisa aí a sociedade. E aí, quando a gente pensa na correção do Enem, é uma correção que acaba sendo um pouquinho mais quadradinha, né? Porque são 4, 5 milhões de provas, então os critérios são, obviamente, muito objetivos. Tem a proposta de intervenção, tem os 5 elementos. Agora, na FUVEST e na VUNESP, o que a gente mais observa, além do embasamento, né, argumentativo, a FUVEST, ela valoriza bastante o uso de repertórios mais associados a uma análise crítica. E, por exemplo, né, até os próprios livros da lista da FUVEST, quando a gente para analisar as melhores redações, a gente percebe que muitas delas dialogam com os livros. Por quê? Porque a FUVEST está interessada num aluno que seja leitor, num aluno que tenha pensamento crítico e que saiba relacionar o conteúdo do livro que ela pediu para ele ler com a temática da análise social. Então essa Os já é uma alunos têm baita medo, né? dica, então, Os alunos né? têm medo, eles acham que, se eu colocar o livro que ela mandou eu ler, vai ficar básico. Não. Ela vai E achar que eu tô meio vai que sem ficar ideia, muito- né? Porque é tão raro achar um aluno que lê de fato, né? E que se
preocupa em conhecer sobre os livros da lista, que acaba ficando um conteúdo, inclusive, diferenciado. Agora, já na VUNESP, a VUNESP ela vai na contramão disso, né? A preocupação dela não é total com o repertório. Ela não está preocupada em quem que você conhece que falou sobre aquilo. Ela quer uma tese muito bem delimitada e um argumento muito bem desenvolvido de modo claro. Então, eu costumo falar para os alunos, quando você vai fazer um texto VUNESP, você tem que fazer o texto e fingir que você vai pegar alguém na rua e falar, lê para mim esse texto e vamos ver se você é capaz de entender tudo que eu coloquei. O meu tema, a tese, os argumentos, porque qualquer pessoa que conheça o tema ou não tem que ser capaz de entender. Exatamente. Então, a VUNESP é uma prova que preza muito pela clareza das ideias, para além, né, dessa questão analítica que todos prezam, mas a VUNESP é uma prova da clareza. E aí eu falo para os alunos que a gente sempre começa ensinando primeiro VUNESP, porque ela oferece toda a base da dissertação. Então ela pede toda a estrutura, toda a clareza, toda a crítica, e aí depois a gente vai moldando. A FUVEST, a gente pega essa prova e acrescenta esses embasamentos pensados, né? O Enem, a gente pega essa estrutura e problematiza e traz a proposta. Então tem diferença. Não dá para fazer um e encaixar em tudo e só mudar a conclusão, porque não vai dar certo. Ô, gente, e uma coisa, né? Você falou dos critérios, tudo. E quando a gente vê o aluno, esse aluno que é que é bem tapado, ele só fica atrás, só fica atrás, professora, qual que é o tema da redação do Enem? Nossa, sim. Gente, isso não, se você é mãe de Ná? Não, se eu fosse, eu não tava aqui. Se eles pegam a referência de Mãe de Ná. Gente, isso não não é mega, né? Não, e se a gente tivesse esse dom, a gente já tinha ganhado dinheiro e tava fazendo essa previsão lá em Maldivas. Eu mandava aqui pelo Instagram, gente, o tema é tal, e tava lá em Maldivas, pelo amor de Deus. Gente, não tem isso. Eles ficam atrás, compram lá o guia. Eu nunca na minha vida, vi cair um daqueles temas que eles colocam, os 10 melhores temas. Vocês já viram? O que eles soltam no TikTok, né, nas festas. E outra coisa, professor, pra gente desmistificar esse negócio. Terminou a prova, amigas de trabalho, terminou a prova, todo professor acertou o tema. Não é verdade? Todo professor acertou o tema. Uma coisa é trabalhar o tema, outra coisa é acertar o tema. É isso, e diferencia pra mim, pessoal. É isso que eu ia dizer, Isa, porque não dá pra gente adivinhar o tema, não Quando tem. Quando o aluno vem falando isso, eu falo, olha, se fosse assim, é a mesma coisa dos modelos prontos. A gente adivinhava o número da mega, ou se o modelo pronto desse certo, eu dava aula só em outubro, falava decore e ficava viajando o resto do ano, né? Não é bem assim. Agora, sobre acertar o tema, o aluno bom, eles têm que estar preparado para o assunto que vier. Porque se a gente ficar tentando acertar o tema e ao chegar lá vier algo completamente diferente, o menino destabiliza ali na hora. Então, ou ele está preparado para diversos assuntos, então tem conhecimento de mundo, sabe sobre saúde, educação, segurança, cidades, criança, adolescente, ou ele não faz nenhuma prova. Então, nem da Unisquina. Nem nada. Então, não tem essa de acertar o tema. Tá, Quando eles falam, chuta alguma coisa, eu vou chutar Não, e você. tentar também pedir pro professor acertar isso, o aluno desvalorizar o próprio trabalho ao longo do ano inteiro. professor. E Eu acho desvalorizar péssimo. o trabalho do professor. Exatamente. Então, gente, não, essa pergunta é péssima. Oi, Próximo. Isa, Péssimo. mas existe a possibilidade, por exemplo, assim, se a gente olha para a prova do Enem, olha, a gente tem que olhar para tais aspectos da sociedade, mais em específico do que, por exemplo, pensar em condições psicológicas dos seres humanos. Olho mais para a sociedade e menos para o indivíduo sozinho. Sim, o Enem vai cair, historicamente, ele pede a análise de um problema social brasileiro, né? Em 2018 não trouxe o Recorte Brasil, mas ainda assim os alunos estavam no Enem e sabiam que era para trazer mais para a sociedade brasileira, porque em 2018 eles pediram a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. E aí, como é uma questão de algoritmo internet, é uma questão global, mas o aluno poderia trazer isso plenamente para o Brasil, pensando em falha na educação brasileira, falta de regulamentação das leis brasileiras, então estava tudo bem. Então, no Enem é sempre essa problemática social, né? Pensando em nível de Brasil. Agora, para os alunos que treinam mais VUNESP e FUVEST, eu falo que a gente analisa o comportamento humano mesmo. Então, é o humor lá na FUVEST, é a medicalização lá na VUNESP, que são problemas também, mas que englobam todo um comportamento, né? Não só questão social ou política. Tá, então isso já é uma dica que já é uma dica também. Para ter uma dica para os alunos, né? E, gente, por exemplo, nós estamos aí na véspera do Enem.
Tem como se preparar agora, vocês acham? Eu não vou falar, não. Tem. Sempre tem. Se agora, só agora, começar agora. Não, dá pra você Agora, correr pro ano que atrás. vem, vai começar bem. Dá pra começar agora. Mas Não, tem que dar um, Dá pra dar um correr tiro atrás, bom. não. Tem que dar um tiro. O pace tem que ser assim, um pace de 2. para quem vai se preparar agora, o INEP acabou de liberar, né, a cartilha com as redações. Então, eu acho que ler redações bem avaliadas, não para copiar um modelo, mas para entender o que a prova quer de você, né, fazer essas análises desses textos bem avaliados, é fundamental. Treinar pelo menos um texto por semana, ter um bom corretor, porque também não adianta fazer 7 redações e depois corrigir, porque possivelmente ele vai ter o mesmo erro nas 7. Não adianta ficar tentando decorar a situação. Então, entender o que a prova quer de você e treinar até a data, já dá para conseguir fazer bonito lá, né? Não fazer tão feio. Então a gente tem 2 questões. Esse nosso vestibulando que já tá batendo na porta, certo? Sim. E aquele que vai começar o ensino médio agora. Então ele por conta própria, esse menino, essa menina lá do primeiro ano do ensino médio. Que vai começar o ano que vai começar ou ano que que nosso vem. aluno que tá no primeiro ano. Que tá no primeiro ano, ou aquele que tá no nono e vai pro primeiro ano, por conta própria. O que ele pode começar a procurar para encher esse saquinho aqui que é a cabeça dele de conhecimento? O que ele pode buscar? Eu falo para os alunos que é importante desde o primeiro ano ter sempre um caderninho de repertório. É isso que eu falo no caderno. Que ele vai levar Muito. pra onde ele for. Então eu falei, você vai num date no cinema, leva lá, porque às vezes você vai assistir o filme, veio uma cena na cabeça, já anota o filme, fala, pera aí que eu vou construir repertório aqui. Tá vendo que a pessoa jovem, date, eu nunca falaria date. Não, vocês são Um jovens. encontro. Não, então, mas eu nunca pensaria. Um Tá negócio ali, né? bom, variação linguística cai no Enem. Leva o seu caderninho de repertório, porque às vezes é uma música que você ouviu, na aula de história, anotar, assistir a esse filme, escutar a música, um desenho animado, o que quer que seja, já desde o primeiro ano ter esse caderninho, não deixa para construir só no terceiro, porque no terceiro corre o risco de ficar essa questão meio engessada, né? Então, aprender a pensar sobre esses conteúdos de modo, às vezes um filme que você viu lá no primeiro ano, você vai colocar, nossa, falou sobre a questão do tráfico de pessoas. Anotou aquele filme lá no terceiro ano, teve uma notícia sobre isso, virou assunto, pronto, você já conhecia aquele filme. Porque se a gente depender só da nossa memória, não tem como. A gente vive recheado de informações o tempo E todo. o cérebro vai E a gente vai deletando esquecendo, porque é muita coisa. Então, acho que a minha dica seria, desde o primeiro ano, eu brigo muito com os meninos lá no primeiro, quero caderninho de repertório e eu quero repertórios diversos, porque a gente tava falando sobre isso, né? Esse negócio de que FUVEST gosta de mitologia, e Nietzsche, e Kant, isso é passado, né? É passado, é década de 90. Já faz mais de 10 anos que a FUVEST, ela tem, até a FUVEST, que sempre foi aquele vestibular mais fechado, né? Ela tem se mostrado mais flexível naquilo que ela recebe, porque os alunos estão mudando. O nosso aluno de hoje não é o aluno Uma lá de geração trás, diferente. né? É o aluno que tá no TikTok, que tá no Instagram, que tem referências diversas. E que consome cultura, mas consome uma cultura diferente. Exatamente. Né? Então dá pra gente fazer essa interdisciplinaridade que ela gosta, com literatura, com história, com geografia, mas dá pra também trazer o que é o aluno pro texto. Eu acho que essa é a principal A identidade recomendação. dele dentro Não precisa daquele ficar texto. lendo só Machado de Assis, mas também não precisa só ficar escutando a sua música. Faça aí essa interdisciplinaridade mesmo, né? Pra trazer pro texto Legal. no caderninho. Muito legal. E esse que tá batendo a porta no vestibular? O que a gente pode dar uma dica pra ele? Acho que agora é pegar o psicológico e dar uma trabalhada, no sentido de que eu acho que o que eu vejo muitos alunos nesse período, né, setembro e outubro, muitas vezes o psicológico é abalado, né? Então, às vezes, problemas que a gente encontra na redação que não tinha antes e que o menino começa a errar porque começa a ficar inseguro. Então, Ansioso. cuidar Acha que tá disso. corrigindo uma coisa e na verdade estava Exatamente. certo. Ou uma cobrança excessiva do tipo, olha, meu texto saiu, agora não sai mais, um bloqueio. Não precisa disso, né? Eu costumo dizer pra eles que o que foi construído, ninguém rouba deles, ninguém tira deles. Cultura, sabedoria. E jamais. o que tá construído, está construído. Então, ter um amigo pra conversar, agora é o momento de, né, fazer as últimas revisões, ver ainda, né, acertar os últimos detalhes, ver o que tá faltando. Então, é uma questão gramatical. Então, tô errando muita crase. Então, vai lá, reveja as regras de crase e passa limpo no papel as frases consertando. Ainda tá faltando o repertório? Então, vai lá, pega o seu caderninho, revisa quais assuntos eu mais trabalhei, quais mais podem cair. Pode assistir ao podcast também, que ajuda bastante. Exatamente, pensando principalmente nos repertórios, né, da FUVEST. Então, eu acho que para esse aluno é isso, tentar organizar um pouco as ideias
uma redação por semana até a semana do vestibular, não parar de fazer, mas também não precisa começar a produzir 5 na semana. Tentar buscar esse equilíbrio, assim, entre mente e estudo para conseguir fazer um bom trabalho lá na hora da prova. Isa, olha, por nós ficávamos aqui A noite 3 inteira. horas, a noite inteira Muito falando isso. tempo. Que papo gostoso, volte sempre. Ai, Só foi me muito chamar que eu bom. venho. Passou muito chama. rápido. Passou muito rápido. E, gente, olha, é pra curtir, pra comentar, Compartilhar. pra compartilhar. Como que chama? Comenta, né, o que Inscrever mais no que vocês canal. querem. Comente o que vocês querem. Os amigos que vocês, assim, gostariam de ver aqui, tá bom? Que vai ser uma alegria pra nós. Isa, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Sucesso Beijo, sempre. gente. Tchau, gente. Até o Beijo. próximo. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá! Claro que pode.